vocês? Tô abrindo essa live, né? Depois vou salvar. É uma livezinha, porque na verdade eu não quero fazer ali picadinho no Rios, gente. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi recente e quero fazer nesse completo, né? Como se fosse uma live. Vou deixar salvo para depois você acompanhar o raciocínio disso tudo. Se você ouvir aí alguns barulhos, faz parte, mora gente embaixo, então funciona mais ou menos assim mesmo. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês. Estou aqui, ó, entre a roupa que eu deixei lá no varal, na máquina lavando, as crianças que eu guardei ali na sala. Falei, vocês fiquem quietinhos aqui rapidinho que eu vou fazer um ao vivo, já eu volto. Bem do meu jeito, bem dia a dia, né? Bem mãe. Mulher, mãe, profissional, é um pouquinho de cada um. Não dá para ser tudo de uma vez, não é verdade? Então eu vou deixar, aliás, dá para ser tudo de uma vez, mas não dá para se dedicar 100% às vezes a uma coisa só. Então a gente vai fazendo conforme pode, conforme dá. O que eu quero comentar com vocês? Sobre esse último post. Nós estamos lendo um livro, né? Se chama Isso Não Começou em Você. E eu fiquei de trazer algumas percepções para vocês durante a leitura desse livro, certo? Então, é o seguinte, esse último post eu escrevi: o inconsciente insiste, repete e praticamente derruba a porta para ser ouvido, não é isso? E eu quero, gente, obedecer a algo que Deus me disse há um pouco de tempo atrás. Quando eu resolvi me assumir, né, como uma profissional cristã, entendi claramente o Senhor falando para mim: eu quero que você fale sobre as suas vulnerabilidades. Conte das suas fragilidades. E eu confesso para vocês que isso é um pouco difícil, né? É um pouco complicado, mas eu escolho fazer isso porque eu convivo com mulheres que fazem isso. Eu participo não sei se vocês sabem, eu participo de um discipulado de mulheres na minha igreja toda segunda-feira. E ali eu vejo, gente, que a melhor coisa do mundo é você estar com pessoas que são falíveis, pessoas que erram, que pecam, que ainda não dão conta disso ou daquilo e que expõem essas fragilidades, essas pequenez, né? Porque na verdade, a verdade é que está todo mundo tentando, não é verdade? Nós estamos aí fazendo o quê? Tentando. Estamos tentando ser melhores, estamos tentando melhorar nisso ou naquilo. Eu também, por que não? Talvez me faltasse e ainda me falte, e eu hei de conseguir chegar, pelo menos no mínimo possível, uma dose maior de humildade. A gente precisa ser humilde para expor as nossas fragilidades, não é verdade? Eu escolho o caminho da humildade. Então eu quero contar para vocês algo que me aconteceu a partir desse post. E foi assim que eu fiz o post, eu fiz um insight de algo que aconteceu mais ou menos há um mês atrás. Eu tenho uma amiga muito próxima. E aí a gente ficou um tempo sem conversar, e aí eu chamei ela no Zap, falei para ela: e aí, como é que você tá? Aí ela falou: amiga, eu tô num momento terrível. Eu acabei de perder o meu emprego, eu emagreci 7 quilos num dia só. Em 2 semanas, perdi 7 quilos em 2 semanas, estou sem dinheiro, eu não sei o que eu faço da minha vida. Quando eu ouvi ela falando aquilo, gente, eu falei para ela: sabe por quê? Porque você é orgulhosa, você é petulante. E aí ela respondeu para mim assim: porque eu não quero levar meus problemas para ninguém. Eu falei para ela: não é por isso não, é porque você é arrogante. Porque se você fosse humilde, você pediria ajuda. Mas você acha que você sempre pode fazer sozinha, né? Você acha que você sempre dá conta, você não pede ajuda. Desde que eu te conheço, desde que o mundo é mundo, você funciona assim. Aqui, vamos fazer uma coisa. Eu dei começo, meio e fim na conversa, gente. Eu falei para ela: vamos fazer uma coisa, amiga? O dia que você estiver aberta para pedir ajuda, para ser humilde, você me procura. Você sabe onde me encontrar, tá bom? Um beijo, tchau. Finalizei a conversa. Claro, né, gente? Eu falei com ela assim, porque é uma amizade de longa data. Nós somos muito íntimas, é um relacionamento seguro.
a gente não fala assim com qualquer coisa. Isso não é o meu papel profissional. Eu estava falando com uma amiga. Eu não sou profissional 100% do tempo. Cruz credo, Deus me livre. E aí, eu falei aquilo para ela, desliguei o telefone e fiquei. Gente, como que pode? Ela não consegue perceber. Ela faz tudo sozinha. Que menina difícil, coitada. Deve ser tão triste ser orgulhosa. Deve ser tão triste ter que ser forte para dar conta de tudo. E eu estou assim, só me vendo e eu só me observando, né? Porque depois que a gente vê, não tem como desver, né? E eu só estava me observando a minha postura diante dela. Passaram uns dias, eu comecei a pensar nisso. Aí eu falei, gente, aquilo dela mexeu muito comigo. Mexeu muito a ponto de eu reagir assim. Eu sei que aquilo que mexe com a gente, que está no outro, é nosso. Pode até estar no outro, mas é meu. Por que aquilo mexeu comigo daquele jeito? Eu ainda não sei. Mas eu vou ficar atenta aqui. O que tem de meu nisso que é dela? E falei isso e esqueci. E tocou a vida. Rapaz... Se você não quer ver, não se dispõe a ver. Porque ver é para adulto. Ver é para quem estufa o peito e quer resolver a situação. E para quem quer assumir a sua parte de responsabilidade. Quando a gente está funcionando muito no infantil, muito no processo da vitimização, a gente não dá conta. Então, do tipo, não mexe com quem está quieto. Mas também você não vai ter chance de fazer diferente. Aquela vai ser a tua prisão. Certo? Você vai estar andando acorrentado com a chave do cadeado na tua mão. Beleza. E aí, eu estou passando uma situação assim bem complicada numa área específica da minha vida. Eu estou vendo assim, literalmente, Deus trabalhando no profundo e no escondido da minha alma. Deus tem trazido para mim, tem me feito consciente de coisas que assim... Olha, se não fosse ele me mostrar, não saberia. E aí, no meio dessa situação, quando eu deixei a situação chegar ali naquele ponto gravíssimo, sabe? Tipo, perder 7 quilos em 2 semanas, sabe? Tipo, não tô dormindo, tipo exatamente o que eu julguei na minha amiga. Eu não tive como... Porque enquanto eu consegui resolver sozinha, eu fui resolvendo. Eu fui dando meu jeitinho. Quando me escaparam todas as possibilidades de conseguir, aí eu pedi ajuda. Para alguém que é próximo, para alguém que eu conheço. E aí expliquei para ela. Aí a pessoa falou para mim assim, mas por que você deixou chegar nesse ponto? Por que você não me pediu ajuda antes? Você tá sempre tentando resolver as tuas coisas tudo muito sozinha, né, Mar? Como se você conseguisse tudo sozinho, não precisasse de ninguém. Quando ela terminou de falar aquilo, não é a mesma pessoa, ela nem sonhava que eu estava com tudo isso já em fluxo acontecendo na minha vida. Gente, isso foi no Zap, então ela não viu o meu rosto, não viu a minha fisionomia. Quando eu ouvi aquilo dela, eu engoli seco e eu falei, achei o que era meu. Agora eu entendi por que eu reagi daquele jeito. Por que aquilo mexeu tanto comigo? Porque sou eu que sou assim. Pode ser que ela também seja? Pode. Mas por que mexeu tanto comigo? Porque ela estava me mostrando algo ao meu respeito que ainda não me era consciente. E por isso eu relutava tanto. Por que aquilo que eu mais aponto no outro é meu? Pode ser que eu não esteja consciente. Geralmente, exatamente é porque eu não estou consciente que eu aponto no outro. Porque a partir do momento que aquilo se torna consciente para mim, eu já abaixo as facas, né? Pro outro, porque eu sei que aquilo não é dele.
Aliás, e até pode ser, gente. Só que ela vai lidar com isso. Mas por que que eu fui lá me envolver e reagir assim àquilo que ela fez? Porque aquilo estava em mim. E aí foi muito difícil. É um impacto, né? Não sei se você faz terapia. Quando o profissional traz pra gente uma outra visão que a gente vira e fala assim: nossa, verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Foi exatamente isso que eu senti. Então, essa frase que eu trouxe para vocês, o inconsciente insiste, repete e praticamente derruba a porta para ser ouvido. É isso que eu quero trazer para vocês de percepção agora. É verdade. O inconsciente insiste. Quantas vezes isso tentou se manifestar para mim, mas eu não estava disponível para ver? Quantas vezes isso se manifestou em tantos sentimentos, até mesmo físicos em mim? O nosso corpo também responde ao que é do inconsciente. Quantas vezes, gente, a gente está guerreando com o externo, seja esse externo a vida, as coisas da vida, ou concentrado numa pessoa, e geralmente são pessoas próximas. Quantas vezes nós não estamos secando gelo com pano? Porque nós estamos brigando com o outro a respeito daquilo que é nosso. Então, tomar consciência é a chave. Eu percebi, eu preciso ajustar isso em mim, eu preciso ver, dar um lugar para isso, entender quando isso começou em mim. Eu consigo fazer isso hoje eu por mim mesma, porque eu conheço o procedimento. Nesse sentido, eu posso fazer por mim. Tem coisas que eu não posso fazer por mim. Eu também busco ajuda profissional. Tem coisas que eu vejo que eu não dou conta, eu preciso marcar uma constelação, eu preciso passar por um processo terapêutico, porque eu também não sou Deus meu, não é verdade? Então, eu trouxe isso para vocês como uma reflexão. O que tanto mexe com você, que te deixa assim, sabe aquilo que quando você vê você já fez? Sabe aquilo que você suporta tudo, menos aquilo? Sabe aquela pessoa, sabe aquele comportamento daquela pessoa que você não dá conta, que você suporta tudo dela menos aquilo? É seu. Assim como foi meu, eu descobri. E a única chance que a gente tem é se a gente ver, reconhecer e trabalhar aquilo. Algumas questões vêm à consciência com movimentos relativamente tranquilos, né? Que foi essa percepção, apesar que eu só consegui ver isso porque eu já estou há anos em autoconhecimento, né? Já faz muito tempo que eu estou com a luzinha acesa para dentro de mim. Mas pessoas que ainda não têm essa facilidade de autopercepção, e às vezes também não é nem pelo movimento da pessoa, às vezes o surgimento, às vezes a revelação daquilo é tão mais pro profundo do inconsciente, que é uma constelação familiar que vai dar conta, que vai encontrar, porque é profundo. Então, com coisas profundas, você lida com coisas profundas. Não é verdade? Cada ferramenta ali na sua situação. Um prego não vai tão profundo na parede, ele não dá conta de suprir o peso que um parafuso dentro de uma broca dá conta de fazer para poder sustentar uma prateleira, não é verdade? Então, cada coisa no seu devido lugar. Cada abordagem terapêutica, cada ferramenta terapêutica para trabalhar uma coisa. Então, para e pensa um pouquinho e reflete. O que é teu? O que é do outro? O que te incomoda tanto no outro? O que você pode fazer com isso? E é isso. Eu trouxe aqui para vocês. Começou a faladeira, eu não dei conta de fazer no rios. Então, fiz aqui, deixei de coração para vocês. Se você assistiu e fez sentido para você, escreve nos comentários o que para você... Aliás, vou abrir uma caixinha de perguntas, que eu vou baixar isso daqui e vou colocar lá nos stories para você assistir também. E aí vou deixar uma caixinha de perguntas. O que mais mexe com você em relação a alguém próximo de você?
E aí você pode me escrever e a gente vai conversando sobre isso. E hoje, mais tarde, eu faço um novo post a respeito da leitura do livro, tá bom? Um beijo, tchauzinho.